O que é o dom de ensino? Como eu descubro se eu tenho esse dom? Para que serve esse dom? Se essas perguntas chamou sua atenção, fica até o final desse vídeo. Fala, inconformados teens! Tudo bem com vocês? Nós estamos numa série Descobrindo o Meu Propósito. E hoje nós vamos abordar o tema do dom do ensino. O que é o dom de ensino? Você aí, para te ajudar, você já teve algum professor que te marcou? Que tu lembra, assim, até hoje do nome do professor, da matéria que ele estava te ensinando, do que ele estava te mostrando, e até hoje tu não esqueceu o que ele estava te ensinando? Eu tive uma de geografia. Eu também de geografia. Um professor de geografia, sério, marcou a minha vida na adolescência, porque ele teve toda uma didática para ensinar e tal. Foi muito legal e eu lembro que eu não esqueci isso. Provavelmente essa pessoa que você lembra, assim como o meu professor de geografia, professor do Henrique, tem este dom de ensino. Por quê? O dom de ensino é aquela pessoa que ela tem a capacidade de absorver o que ela aprende e ela consegue colocar para fora isso. Ela consegue repassar o conhecimento dela de uma forma clara. Então, isso é o dom de ensino, né? Eu, na escola, não sabia que Deus me traria para a área do ensino, né? E as minhas brigas eram com os professores. Então, eu já estou entrando aqui em como descobrir, né? A próxima pergunta. Porque infelizmente tem professores que nem todos têm esse dom, né? Então, a minha briga era com os professores que não passavam direito conhecimento para mim, eu não conseguia entender. E os professores que eram bons, eram meus melhores amigos, independente da matéria, que eu gostava de aprender, né? Então, como a Jéssica falou, o que é o dom de ensino? Essa capacidade de reter e repassar o conhecimento. E agora a segunda pergunta: como eu descubro que eu tenho o dom de ensino? Como? Aí vai as perguntinhas mágicas. Tipo assim, eu acredito que Deus me deu o dom de ensino, certo? Eu sou um cara muito claro? Não. Eu deveria ser mais claro? Sim. Mas na questão de tu me dar tempo para eu te explicar, eu vou conseguir te explicar. Eu vou fazer algumas voltas, como eu estou fazendo aqui nesse exato momento, mas eu vou te explicar. Esse é o dom do ensino, capacidade de aprender e capacidade de repassar. Como que você pode descobrir se você tem o dom de ensino? 3 perguntinhas. Você gosta de estudar? Aquele CDF? Porque hoje a gente vive numa geração que todo mundo quer gravar podcast, todo mundo, que nem nós aqui nesse exato momento, quer gravar vídeo pro YouTube, todo mundo quer. Mas você se prepara? Você estuda? Você tem algo para ensinar ou você só fala besteira, certo? Porque uma das características de quem nasceu para ensinar é gostar de aprender coisas novas. Tá sempre buscando. A minha briga com a Jéssica muitas vezes lá em casa é que eu quero falar as coisas que eu aprendi, porque esse é o meu dom. Eu aprendo, fico feliz de ter aprendido e eu quero alguém para me ouvir. Mas a Jéssica não quer ouvir às vezes. Às vezes, né? Porque eu tenho uma misericórdia, vocês vão ver nos próximos vídeos. Daí às vezes eu exerço misericórdia. Mas é que às vezes é uns assuntos assim que Jesus... meio inconveniente, entendeu? Muito difícil. Mas por causa que aquilo me chama atenção e eu quero repassar. Então, uma das características é gostar de aprender ou gostar de estudar. Número 2, você gosta de conversar, de interagir com as pessoas? Porque tu pode mandar um texto para alguém querendo ensinar algo, mas essa pessoa não vai ler e ela não vai entender, provavelmente. Ela vai precisar que tu interaja com ela, faça perguntas, ouça, veja se ela entendeu exatamente aquilo que tu quis dizer. É a mesma coisa se tu explicar pro teu colega um conteúdo, uma matéria nova pelo WhatsApp, escrevendo ali. Você gosta de ir na classe do seu colega e falar para ele: eu vou te explicar como é que funciona isso, que era uma das características do colégio. Você gosta de fazer isso? Você gosta dessa interação? Você tem paciência com quem é lerdo? Isso aqui é uma característica forte de quem tem a capacidade de ensino. Ter paciência. Isso. Nem todo mundo aprende rápido. É. Então você ter paciência com quem aprende um pouco mais devagar é uma característica do dom de ensino também. Certo? Beleza, então, gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de interagir, gosta de ensinar. Te encaixou aí? Uma característica que eu vejo muito forte em mim: não ter problema em receber uma pergunta que você não sabe a resposta. Parece contraditório, né? Mas quem é marcado pelo ensino não tem
essa arrogância de querer saber tudo. Porque ele sabe que ele não Orgulho. sabe tudo. Entendeu? Então, muitas vezes eu estou aqui nas classes de ensino da igreja e alguém levanta a mão e faz uma pergunta, sei lá, dos dinossauros. E eu não estou preparado para dar aquela resposta. O que eu olho no olho da pessoa e falo? Eu não sei. Mas eu vou estudar e semana que vem você vai ter a melhor resposta disponível. Entendeu? Então, uma das características do ensino é essa. Uma observação que a gente precisa fazer. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 3, que nós não devemos almejar, querer ser, muitos de nós, mestres. Por quê, gente? Como a gente está fazendo aqui. Tu imagina se eu e a Jéssica estivessem ensinando besteira aqui, agora, nesse momento. O estrago que causaria. Nós estamos na internet, muitas pessoas nos ouvem, pessoas que a gente nem conhece. Olha o risco que a gente está correndo. Então, se você se identifica com o que a gente está falando aqui e quer desenvolver esse dom, tem esse chamado de ser mestre e ensinar, estude e se prepare. Não sejam muitos de nós mestres por causa do risco de causar problemas. Imagina todo mundo no planeta ensinando, né? Querendo falar. É bravo. Mas a diferença entre querer ensinar, querer ser mestre e falar de Jesus precisa existir, certo? Porque todos nós devemos falar de Jesus. Tá, mas isso é ensinar? Também é um pouco. É ensinar um pouco. Mas então se eu não tenho dom de ensino, então eu não vou falar de Jesus. Exato, é isso que eu quero evitar. Você pode falar de Jesus pro seu amigo e ensinar para ele que existe o pecado, que existe o céu, que existe o inferno, que Jesus pagou o preço. Você está ensinando, mas você não está se tornando um mestre. Você está sendo um evangelista, né, num primeiro momento. É um tipo de ensino, mas não é um mestre, tá? Então tem essa diferença. Aqui a gente está falando do dom de ensino mestre, dom de ensino mestre, Isso. certo? Também depois a gente pode falar de evangelismo. Você quer ouvir sobre evangelismo? Comenta aqui nos comentários. E nossa última pergunta é: para que serve esse dom na minha vida e na vida dos outros? Nós gostamos sempre de trazer, Henrique, exemplos de pessoas da Bíblia, personagens não, né? Pessoas que viveram e que foram um exemplo para nós. Uma das pessoas que a gente separou aqui foi Paulo. Então, para que serve o dom do ensino? Imagina você se a gente não tivesse Paulo na história. Gente, metade do Novo Testamento é Paulo. Paulo foi usado por Deus para ensinar. Ele tanto ensinava escrito, quanto ensinava cara a cara, visitava as igrejas. Então, Paulo é fundamental para que a gente tenha documento na nossa mão para a gente ler. Graças a Paulo. Deus usou a vida de Paulo e a gente tem esse documento. Outro personagem muito importante que você pode ler lá, tem o livro de Neemias e Esdras, eles eram até um só grudado. Você pode ler a história de Esdras. Ele foi, a gente até separou o texto, que é Neemias 8, versículo 8, fala que Esdras foi um dos caras que trouxe a lei de Moisés de novo ao povo. O povo estava rebelde, virou as costas para Deus. E Esdras explicava o que a lei estava dizendo. Esdras não sozinho, né? Tinha mais gente com ele, mas ele era um dos protagonistas ali. E o texto diz assim, ó, 8:8, tá? Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Olha que interessante o registro bíblico, que Esdras era marcado pelo ensino e ele lia claramente, explicava de maneira que o povo pudesse entender o que estava sendo lido. Legal. Muitas vezes a gente está lendo e a gente não está entendendo. A gente precisa que um intérprete fale para nós, isso aqui, ó, o que Paulo está querendo dizer é isso daqui. Esse cara que está fazendo isso é o mestre, é um ensinador, né? Legal. E por último, o maior de todos, Jesus. se não fosse ele, né? Se a gente não tivesse Sermão do Monte, se a gente não tivesse... E Jesus era criativo ainda, né? Porque ele nos ensinava através de parábolas. Usavam as parábolas legais. Semeador e uma casa, usava exemplos que a gente conseguia imaginar e esses exemplos eram tão bons para quem era semi-analfabeto e para as pessoas que dedicavam a vida delas para o ensino. Então, ele conseguia comunicar com as duas pessoas, tanto os mais que não tinham tanta informação, quanto os que tinham muita informação. Então, Jesus, e olha que interessante, Jesus foi o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, né? O grande mestre, e ele nos convida
a ensinar. Ide e ensinem aquilo que eu estou ensinando. Então a gente tem uma incumbência de falar de Jesus para as pessoas e, nos seus devidos limites, todo mundo é um mestre, todo mundo tem que ensinar um pouquinho para todo mundo. Não que você vai ser um pregador, um ensinador, ou vai atuar no Ministério de Ensino. Não é disso que eu estou falando, não é todo mundo que tem esse dom, mas bem pequenininho ali. Isso, uma parte. Uma parte está com você, a responsabilidade de ensinar, de sendo discípulo, fazer discípulo também. Tá, então esse dom serve para, respondendo a pergunta, tenta numa palavra e numa frase. Eu diria que está conectado com proclamar o Evangelho. Até a salvação depende do Ministério de Ensino. Porque, gente, sem o ensino, as pessoas não vão entender quem é Deus, não vão entender quem elas são, a dependência que elas têm de Deus, o pecado. Alguns teólogos falam, né, que o ministério de Jesus é pedagógico, de ensino mesmo. O ministério de Jesus é aprender, ensinar, mestre e discípulo. Querendo ou não, dos pilares ali do reino de Deus é o ensino. A gente depende do ensino. Legal. Então, é isso então, né, gente? Eu puxei um pouco o meu dom, mas é como eu vejo, né? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida que você ficou, qualquer pergunta, comenta aí no vídeo, que a gente pode estar gravando um outro vídeo a respeito, né? Ficou com alguma dúvida? É. Tá vendo aqui, ó? Vamos explicar. Ficou com alguma dúvida, manda aí. Mas, pensando nisso, eu tenho esse dom de ensino, eu gosto de ensinar as pessoas. Quando eu ensino as pessoas, elas entendem claramente, que é importante, né? Pensa aí se tu te encaixa nessas perguntas que a gente fez e se tu tem realmente esse dom. Beleza? Valeu, Boa falou. semana. Curte, se inscreve no canal. E compartilha. Valeu.